A gente batesse palmas, chegasse visita em casa, nossa, parecia que, meu Deus, eu me escondia quando batia um palmo. Quando eu consegui sair da depressão que eu estava. Tudo começou depois do meu pós-parto, ali eu com a depressão, foi ficando pior, foi ficando crônica, eu tive acompanhamento, né, com psicóloga, com psiquiatra, e tive que entrar com medicação, com muitas coisas, mas aquela medicação não fazia efeito, não adiantava, sabe? Eu vivia com aquela depressão. Só que eu comecei, resumindo assim, bem, né, sem muitos detalhes, né, para o vídeo também não ficar muito longo, eu comecei a me alegrar com pequenas coisas que eu fazia. Igual escovar o dente, que eu não tinha força. Quem tem depressão sabe. Não tem energia, não tem força de escovar o dente, assim, sabe? Eu escovava na marra. Nossa, era muito ruim. Eu não era uma pessoa que eu não tava na depressão, assim, de não fazer isso. Mas eu escovava, mas era muito difícil, assim. Eu ia numa dificuldade de fazer isso, que é básico. Que ali quem não tem faz sem ver. Quem tem depressão é tudo muito difícil para fazer. Para lavar uma louça. Parece que a gente não tem energia, né, para fazer. Logo quando eu ganhei a Elisa, eu tive uma depressão pós-parto. Só que essa depressão continuou. Ainda tive que parar no psiquiatra. Só que eu fui saindo, eu percebi depois que eu fui saindo porque eu me alegrava com pequenas coisas. E aquilo levantava minha autoestima. Eu me alegrava em lavar louça. Ah, hoje eu arrumei a casa. Nossa, hoje eu consegui arrumar a casa toda. E aí eu ficava, nossa, eu tô bem, eu tô melhor, eu tô bem hoje. Eu começava a repetir, sabe? Eu tô bem hoje, eu tô melhor. E aí eu comecei a fazer outras coisas, comecei a adicionar aos poucos. Ali eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer tudo sozinho. Sempre gostei. De caminhar sozinha, ir pra academia sozinha. Sempre foi assim, sempre. Tudo, ir numa loja comprar roupa, tudo, eu gosto de ir sozinha. Não gosto de ir se eu vou com outra pessoa, eu não consigo comprar nada pra mim. Eu fico perdida, não sei. Gosto de fazer tudo sozinha. Aí eu comecei a fazer a caminhada sozinha. Eu mudei pra outra cidade, né? E aí a gente tinha uma pizzaria, um delivery, e aí a gente morava longe, era 4 quilômetros, sei lá, ia andando. Aí eu ia andando, meu marido ia de carro. Eu falei, vai na frente e leva a Elis. Tinha dia que eu levava ela pra ela ir correndo, brincando, e eu vou a pé. E aí eu comecei a ir a pé pra pizzaria, pra trabalhar à noite, né? Aí eu já mandava meu marido ir logo, vai logo, senão pra mim não desistir, porque eu vou ter que ir. Então eu ia a pé. E aí eu comecei a caminhar até lá e ia a pé. E olhando as coisas, ia distraindo ali, aquilo foi me levantando minha autoestima. Eu fui melhorando cada dia mais. Aí eu passei a correr. Aí eu ia correndo. Comecei a praticar a corrida. E aí eu me alegrava com aquele pouco que eu ia conquistando. Quando eu via, eu já tava correndo na rua, fazendo corrida, sabe? Tem uma parte do percurso ali que eu corria, né? Quando eu chegava mais no centro da cidade, aí eu caminhava. Esses pequenas coisas, sabe? Que eu ia fazendo ali, com pequenas conquistas para quem tá com depressão, são grandes coisas ali no dia a dia. Para quem não tem, nunca teve, não acha que isso é o básico, né? O básico, isso aí não nem interessa esse assunto para a pessoa. Agora a gente que teve depressão, quem tem depressão, sofre com isso, né? É uma autoestima tão baixa, a gente se sente tão vulnerável, tão inferior perto das outras pessoas, sabe? Que a gente vai se isolando mais e mais, né? E se a gente se alegra, a gente mesmo, conosco mesmo, vai se alegrando com as pequenas coisas dentro de casa, começa ali dentro de casa mesmo, com as pessoas ali que a gente confia, que sempre tá ali com a gente, sabe? A gente se alegra e fala, e aquelas pessoas também se alegram com pequenas coisas. Nossa, hoje, nossa, você tá bem hoje. Aí, sabe, você vai, hoje, verdade, hoje eu tô bem, hoje eu fiz isso, eu consegui fazer, eu tive um pouquinho de energia e eu fiz aquilo, foi muito bom. E aí você já vai dormir mais aliviado, e no outro dia você acorda melhorzinho um pouco, e aí você já vai pensando em outras coisas, parece que a mente vai, sabe, se abrindo mais para outras coisas, e a gente já vai introduzindo outras coisas ali. E eu tomei remédio por muito tempo, assim, vários testes de remédios. Eu ia numa psiquiatra até em outra cidade, uma cidade grande, né? Perto da cidade que eu morava. Na época eu morava no Mato Grosso até, nessa época.
que eu fiz o tratamento, aí eu atravessava pro estado de São Paulo, ia numa psiquiatra lá numa cidade grande que tinha. Todo mês, no começo eu tinha que ir a cada 15 dias pra ir trocando de remédio, trocando, porque eu tava numa situação muito ruim, muito assim, de não conseguir levantar da cama no começo, sabe? Assim, de não conseguir levantar, e levantar pra fazer o básico, assim. Eu sei que tem gente que fica muito pior, que nem o básico consegue levantar, mas eu levantava, eu ia no banheiro, eu tomava banho, mas sempre querendo voltar pra deitar. Eu escovava o dente, mas assim, se eu tivesse que sair na rua, não conseguia, por exemplo. Até na época, eu mexia com salão, eu tinha um salão de cabeleireiro, e eu trabalhava, comecei a trabalhar na faculdade até lá, na secretaria da faculdade. Essa época que eu fui piorando. Eu fui ficando pior, sabe? Até fui diagnosticada com um transtorno bipolar, síndrome do pânico e a depressão. A maior dificuldade no começo foi lidar com pessoas, foi o isolamento. Era muito ruim pra mim ter que lidar com pessoas naquela época, muito ruim no começo ali. Se a gente batesse palma, se chegasse visita em casa, nossa, parecia que, meu Deus, eu me escondia, eu me escondia. Quando batia um palmo, batia no portão, eu ficava em silêncio, assim, em silêncio. E eu lembro que a Alice pequenininha, assim, ela ficava também quietinha, ela não, brincava ali, né? Então ficava bem quieta, sabe? Ali dentro de casa. No começo foi mais difícil, bem mais difícil. Eu tinha que ir no psiquiatra a cada 15 dias, trocar medicação e experimentos e tudo. Depois logo mudei para o Mato Grosso, sabe? Também ali já divisa perto, né? Com o estado de São Paulo. E eu fui percebendo que as pequenas coisas que eu fazia, que pequenas para quem não tem depressão, mas para quem tem depressão são grandes coisas que eu conseguia fazer no dia, receber uma visita, conversar com ela, porque as pessoas elas iam me visitar, né? Elas queriam que eu melhorasse, elas queriam saber como eu estava, entendeu? Não era culpa delas, entendeu? Elas queriam saber como eu estava, elas queriam participar, estar ali. Quando eu conseguia atender uma visita, falar ali com uma, já era era uma vitória. Então, quando eu comecei a perceber que eu não conseguia perceber isso, que era uma vitória, que eu me alegrava, que eu tinha que me alegrar, começou a mudar. Eu comecei a perceber que foi aí que começou a mudar. Aos poucos, é claro. Aos poucos. Eu fiquei muito tempo com depressão. Eu fiquei muito tempo, assim, anos. Tá? Foi depois de um tempo que eu vi que era me alegrando com as pequenas coisas, que eu fui melhorando, que eu já fui fazendo outras coisas, uma coisinha maiorzinha, já uma caminhada, já, sabe, já queria fazer uma receita nova. Pequenas coisas foram me tirando da depressão. E eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar a chegar em pessoas que estão com depressão ou estão no início da depressão, que podem se alegrar sim com uma louça lavada, uma pia limpa, uma caminhada, pequena caminhada de 10 minutos, que pode se alegrar sim, hoje eu fui bem, hoje eu estou bem, graças a Deus, deu certo, hoje eu estou bem, hoje eu lavei meu cabelo, nossa, que bom, sabe? Essas pequenas coisas a longo prazo pode ir te tirando da depressão. Ai, que bom poder compartilhar com vocês um momento da minha vida, uma fase da minha vida. É claro que tem muito mais detalhes, né? Mas resumindo, um resumão assim, isso me ajudou muito, muito. Eu percebi que foi isso que me ajudou a sair, sabe? Me alegrando com pequenas coisas, que para quem tem depressão são grandes coisas, são vitórias diárias. E esse vídeo pode ajudar pessoas. Eu tenho certeza que pode ajudar, eu creio que vai ajudar pessoas a começar a se alegrar e logo começar a sair desse lugar, sabe, de depressão, e logo já tá conquistando grandes coisas, fazendo cursos, indo para uma faculdade, começando uma faculdade nova, um novo trabalho, montando um currículo, abrindo o seu negócio, sonhando de novo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir vencer quem está na depressão. Obrigada por me ouvir, por estar aqui até o final ouvindo este relato da minha vida, a fase da minha vida, e eu espero que esse vídeo alcance pessoas e ajude também pessoas a sair da depressão, e conte comigo sempre aqui neste canal.